Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos falar um pouquinho, nós vamos entrar agora na unidade 2, tá bom? Capítulo 2, para ser mais exata. Alguns exercícios do capítulo 1 ainda precisam ser corrigidos, mas como eu combinei com vocês hoje, eu vou deixar isso para semana que vem, tá bom? Então, quando semana que vem que eu retomar as correções, eu iniciar as correções, eu retomo o restinho de atividade que ficou do capítulo 1. Tudo bem? Então, na unidade 2 nós vamos falar de textos reguladores. O que são esses textos, né? Alguns textos são chamados de textos reguladores, pois determinam regras de comportamentos a serem seguidos pelo leitor. Pode ser receitas de bolo, manuais de instruções, bulas de remédios. Pode ser um estatuto da criança, da, pode ser o estatuto da criança, né, e do adolescente, o ECA. Pode ser um estatuto do idoso, pode ser a nossa Constituição. Tudo isso são textos reguladores, né? Que também são chamados de textos normativos, alguns deles, né? O estatuto. Os estatutos geralmente são chamados também de textos normativos. Esses textos, eles contêm verbos geralmente no imperativo, porque eles querem que a gente realize um comportamento, um determinado comportamento, mude, né, um determinado comportamento. Aí na apostila que vocês têm aí, um texto regulador, que a gente vai chamar de texto regulador, é a Carta da Terra para Crianças. E o que é isso, né, a Carta da Terra? A Carta da Terra é um documento elaborado em 2000 por uma comissão internacional. Então, todos os países, no ano de 2000, eles resolveram se reunir para poder criar ações para melhorar o bem-estar das pessoas, né, no mundo, a convivência, enfim, tudo que está relacionado a uma convivência social. Então, uma comissão internacional se juntou e eles criaram, então, no primeiro momento, uma Carta da Terra. E aí todos os países eles se comprometeram a realizar aquelas ações, certo? Dentro dessa Carta da Terra, e aí o que acontece? Essa Carta da Terra, ela foi modificada, né? Foi trazida para uma linguagem mais infantil. Então, hoje a gente tem também a Carta da Terra para as crianças, né? Porque quem melhor no mundo para começar a mudar os comportamentos, se a gente não iniciar pelas próprias crianças, né? Os adultos já têm hábitos, já têm algumas, enfim, já sofrem algumas manias, né? Difícil de modificar, mas as crianças não. Então, por isso foi adaptada para as crianças e levada então para o âmbito escolar. Então, olha só, o núcleo dos amigos da infância produziu esse conteúdo para que as crianças pudessem ler também. Então, o primeiro item da Carta da Terra para Crianças é: conheça e proteja as pessoas, animais e plantas. Tenha respeito pelo modo como as plantas e animais e pessoas vivem, mesmo que lhe pareça estranho ou diferente. Peça que todos tenham proteção, lute contra a matança indiscriminada de animais e cuide das plantas. Então, dos principais, né, um dos principais itens é esse: conheça e proteja as pessoas, animais e plantas. A gente precisa respeitar tudo, né? Não só a pessoa que está do meu lado, mas eu preciso respeitar a fauna e a flora também, porque se eu não cuido disso, eu também estou prejudicando não só a minha existência, mas colocando em risco a existência de outras pessoas e outros seres, certo? O segundo item que tem aí na Carta da Terra, na apostila de vocês, é: sempre respeite essas três coisas: a vida de todo e qualquer ser vivo, os direitos das pessoas, o bem-estar de todos os seres vivos. Então, de novo, né?
respeitar a vida de todo mundo, respeitar o direito das pessoas, todo mundo tem direito, né? Nós também, dentro de uma sociedade, as pessoas têm os direitos e têm os deveres. O que acontece? Quando a gente vive em sociedade, a gente acha que nós só temos direitos, mas nós também temos os deveres, né? E um dos nossos deveres é: o meu direito acaba quando começa o do outro. Ou seja, eu preciso respeitar o espaço do outro. Eu não posso querer fazer as coisas só aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é certo. E aí é por isso que é importante a gente frisar isso. Todo mundo tem direito, sim, mas todo mundo também tem dever. Quando a gente vive em sociedade, isso é muito importante. O terceiro item vai dizer o seguinte: utilize com cuidado o que a natureza nos oferece, água, terra e ar, e defende a ideia de que todos têm direitos a esses bens naturais. Então, defender a questão da água hoje é importantíssimo, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas em 2014 a gente passou por uma escassez de água. Não teve chuva suficiente, os nossos rios não encheram e o abastecimento das águas para as casas ficaram comprometidos. E isso gerou um problema, né, muito grande. Hoje o Brasil, se a gente pensar só em São Paulo, a população é muito grande. Então pensa todo mundo usando água todo dia. Então a gente precisa ter o comprometimento de usar com respeito e com moderação, né? Sempre pensando no outro. Não é porque no meu bairro tem água que eu vou lavar o quintal toda hora, ou que eu vou pegar a mangueira e deixar lá a mangueira aberta, né? Sem necessidade. Isso é falta de respeito, né? Então quando a gente tem um item na carta que diz o seguinte: utilize com cuidado, pensando nessas questões, certo? Quando ele fala também o que a natureza nos oferece, a água, a terra e o ar. A terra é o nosso bem maior também, né? Da onde a gente consegue tirar o nosso alimento. Então, se eu não respeito o meu solo, eu também vou me sair prejudicado nisso também, né? Porque não só a mim, mas as pessoas que estão à minha volta também. E o ar, né? E como que a gente respeita o ar? Evitando sair de carro toda hora, né? Se eu posso utilizar um transporte público, eu dou preferência para o transporte público, tá bom? Então é isso. O quarto item da Carta da Terra vai dizer o seguinte: mantenha limpo o lugar onde você vive, economize água, jogue lixo no lixo, procure manter todas as suas coisas em ordem, separe o lixo seco do orgânico, adote ideias dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Acredito que vocês tenham visto isso no quinto ano, né, na aula de ciências. E provavelmente a professora de ciências também vai retomar essas atitudes com vocês. Professora, mas você dá aula de língua portuguesa e está falando das questões de ciências? Sim, porque nossa disciplina, ela acaba, a língua portuguesa acaba entrando nas outras matérias, né? O que nós estamos estudando aqui é o tipo de texto, um texto regulador. E onde esses textos reguladores aparecem, né? No comportamento social. Então aqui a gente está falando de um comportamento social, está tentando modificar essas questões. E faz parte também, né, do nosso dia a dia. A gente, na área da língua portuguesa, a gente não vai discutir só a gramática ou só, mas a gente vai discutir tudo, de tudo um pouco, né? A linguagem, ela acaba entrando, sim, em outras disciplinas, tá bom? E isso é importante que vocês comecem a perceber desde já, né? Aliás, que desde muito antes, inclusive. Porque aqui a gente está usando o quê? Aqui a gente consegue observar o uso dos verbos, a gente consegue observar várias coisas, mas lógico que a gente também vai trazer a questão do nosso comportamento diante de tudo isso, né? O comportamento social, tá bom?
E essa questão de reduzir, reutilizar e reciclar hoje, principalmente hoje, é muito importante. Porque se eu não separo o meu lixo, se eu não procuro, por exemplo, colocar ali as questões recicláveis, né, um material que é reciclado de um lixo orgânico, eu acabo prejudicando a natureza. E aí cai por terra o objetivo então da Carta da Terra, né, que é melhorar a convivência, melhorar a vida das pessoas. Quando eu reutilizo ou reciclo alguma coisa, né, ou ainda coloco aquele material para uma reciclagem, eu estou ajudando indiretamente outras pessoas. Hoje a gente tem empresas que vivem disso. Por exemplo, um catador na rua hoje, muitas vezes ele vive daquilo, de pegar material reciclado e vender para poder manter o sustento dele, certo? O quinto item da Carta da Terra é o seguinte: aprenda mais sobre o lugar em que você vive, sobre os seres vivos que fazem parte da sua comunidade e dos que vivem em outros lugares do planeta. Conheça e valorize o lugar onde vive e compartilhe com os outros o que você sabe. Gente, não adianta nada a gente querer mudar o nosso comportamento, mas a gente não olhar ao redor, né? Ao nosso redor, o nosso bairro, a nossa escola. Então, eu preciso primeiro mudar o ambiente em que eu estou, o que está ao meu entorno. E aí, isso inclui tudo, inclui o bairro que eu moro, inclui a comunidade que eu participo religiosa, inclui a minha escola, certo? Eu preciso começar com pequenas ações dentro do meu espaço, para depois aumentar, ampliar isso, né? Então eu começo do micro e aí eu vou pro macro, certo? O último item aí da apostila, o sexto item, né? Todo mundo deve ter o que necessita para viver. Não deve existir a miséria. Procure desejar ter somente o que precisa. Aprenda a compartilhar o que tem e defenda sempre que todos devem ter o que necessitam para viver com dignidade. Todas as crianças devem ter acesso à escola. As pessoas necessitadas devem ser aquelas que nós devemos ajudar mais. E se a gente pensar hoje, né, na situação em que a gente vive, isso é muito real. É lógico que aqui algumas ações dependem do governo. Então, por exemplo, todas as crianças devem ter acesso à escola. Isso é uma ação governamental. Quem deve prover isso para as crianças é o governo. Mas quando dentro da carta diz o seguinte: aprenda a compartilhar o que tem e defenda sempre que todos devem ter o que necessitam para viver com dignidade. Procure desejar ter somente o que precisa. Às vezes a gente fica querendo comprar coisa que não precisa, né? Ou às vezes você também já tá numa... A gente vai crescendo e vai passando pelas fases, né? Então, quando você era criancinha lá, bebezinho, você tinha lá brinquedos voltados para sua fase. Aí você foi crescendo, você foi tendo outros tipos de brinquedos para estimular, para você aprender um pouco mais. E aqueles lá de bebezinho foi ficando para trás. Então, o que eu posso fazer com esses brinquedos? Eu vou guardar? Eu vou deixar estragar? Não, eu posso compartilhar. Eu posso mandar aquilo para uma comunidade, para uma creche, para um lugar que precisa, para que eles possam reutilizar e usar de uma outra forma, sei lá, né? Ter um proveito melhor do que aquilo ficar parado na minha casa. Então, algumas ações dependem do governo, mas outras ações também podem ser realizadas por nós. E aí lembra lá o quinto item, que é a gente começar a trabalhar as questões sobre o lugar, aprender mais sobre o lugar em que a gente vive. Essa é uma questão. Se você vive num lugar que tem uma região mais carente, você pode pegar as suas roupas que não te servem mais e doar. Você pode pegar os brinquedos que você não usa mais e fazer uma doação, certo? Isso são ações importantes. Se vocês observarem, gente, tudo isso é o que a gente vai chamar de texto regulador. Por quê? Também chamados de textos injuntivos. O que isso significa?
São textos que geralmente os verbos aparecem no modo imperativo. O modo imperativo é aquele modo em que sempre o verbo aparece dando uma ordem, um conselho ou até mesmo um apelo, tá bom? Então, uma das características mais importantes desse texto é o uso dos verbos no imperativo. Então, se a gente observar lá no quarto princípio, ele vai dizer assim: olha, mantenha, economize, jogue, procure, separe, adote. Todos esses verbos estão no modo imperativo, tá bom? Indicando um conselho, ou um apelo, ou uma ordem, certo? Uma outra questão importante também é a gente entender que o modo imperativo ele é diferente do verbo no infinitivo. Por exemplo, o modo imperativo, a gente tem o verbo está conjugado numa ordem, né? Olha, faça, retire, respeite. O verbo e aí isso é modo imperativo, tá? Isso é um comportamento que é um verbo que vai exigir que você mude o seu comportamento, uma ação. Que você mude a sua forma de pensar ou que você mude até mesmo o modo de agir, certo? Agora, o verbo no infinitivo, aí é outra história, porque o verbo no infinitivo é quando o verbo não está conjugado. Então, é quando ele termina em ar, er ou ir. Então, lá em um dos itens da Carta da Terra tá assim: respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade. Esse respeitar, ele não está conjugado, esse verbo. E o que isso significa? Significa que quando o verbo não está conjugado, ele acaba agindo de modo genérico. Ele serve para todos, não simplesmente para você, somente você, em relação à sua ação. Mas aqui a pessoa que lê esse item, ela também vai se enquadrar, ou seja, qualquer um que lê vai se enquadrar, certo? Dentro vamos dizer assim, dessa ideia, né, de respeitar a terra e a vida em que todos, em toda a sua diversidade. Então serve para todo mundo. Quando eu falo assim, sempre respeite estas três coisas, aí eu estou sendo mais direto, eu estou falando geralmente com o leitor, ou seja, com você. Sempre você respeite essas três coisas. É mais direto, tá vendo? Esse é o modo imperativo. Agora, quando eu digo assim, respeitar a terra, aí é uma coisa mais genérica, serve para todo mundo, tá bom? Também tem uma coisa importante aí na apostila de vocês, como vocês vão se deparar aí nos exercícios na hora que vocês começarem a fazer os exercícios, de um item aí chamado de hiperônimo e hipônimo. O que é um hiperônimo? Um hiperônimo são palavras com sentido mais geral, mais amplo, né? Ele geralmente vai se referir a uma espécie ou a um grupo e pode englobar um grande número de indivíduos. Por exemplo, se eu digo assim, olha, animal. Animal, eu posso pensar em qualquer animal, né? É uma palavra genérica. Agora, quando eu digo leão, aí eu estou sendo específica. Eu estou falando exatamente daquele animal, o leão. Então, quando eu digo animal, a palavra é hiperônima, né? É um hiperônimo, é um sentido geral. Quando eu digo leão, aí é hipônimo. É a mesma coisa de fruta. Quando eu digo fruta, é hiperônimo. Quando eu digo banana, aí eu estou sendo específica, ou seja, eu estou usando o hipônimo, tá bom? Palavras com sentido mais restrito, refere-se a um elemento de uma determinada espécie ou um grupo. Então, gente, é isso aí. Hoje a nossa aula foi essa. Vou deixar para vocês então, para que vocês façam os exercícios das páginas 28 até a 32. Nossa, professora, tudo isso? Tudo isso. Por quê? Porque a nossa aula ela é uma vez por semana, né? Online a gente vai se encontrar só às segundas-feiras. Isso significa o quê? Que nos outros dias você terá. É como se nós estivéssemos na sala de aula
e todos os dias eu entrasse para fazer, por exemplo, uma página e meia, 2 páginas com vocês aí, tá bom? Então, se você acha que é muito para fazer num dia só, faz um pouquinho por dia, faz uma página e meia num dia, faz uma página e meia no outro, quando no terceiro dia você já terminou. O que você não pode fazer? Deixar para fazer tudo num dia só, ou deixar para fazer tudo isso acumulado, né, com a minha lição, com a lição do outro professor, com a lição. E aí você vai ficar perdido. Então se organiza, tá bom? Aproveita essa quarentena aí para se organizar e para estudar, pessoal, porque vocês só têm a ganhar com tudo isso. Então nos vemos no próximo encontro. Boa semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.